Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 269º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo, ok? Estamos aí numa sexta-feira de fevereiro, que até está assim bom tempo, ok? O tempo tem estado meio estranho na última semana, mas hoje até está fixe. E pá, aí estamos prontos para mais um episódio, ok? Estamos prontos para mais um episódio. Vou começar aqui quase a brincar um bocado com a linha temporal. Porquê? Porque eu vou começar a falar aqui de um tópico que depois no tema seguinte ele encaixa. Estás a ver? Então, basicamente o que é que se passou? E porque é que eu vou desviar já este tema para a frente e não incluí-lo no outro? Pá, primeiro porque me posso esquecer. Porque vou estar num mundo diferente, então posso me esquecer. E depois, pá, porque este tópico chama mais a atenção para agarrar a audiência, estás a ver? E então, sei lá, é aquele tema que abre os debates, estás a ver? E depois, depois só se fala de palha, estás a ver? Mas pronto, é isso. É isso. Basicamente, eu sou o João Adelino Faria da Wish. Pá, mas é o que é. É o que é. Mas então, o que é que se passou? Eu passei o último fim de semana com o senhor engenheiro, ok? E lá está. E lá à frente vou explicar porquê. E então ela fez-me uma surpresa e nós tivemos de esperar por uma colega de trabalho. E eu agora devia ir ao Facebook para fazer aqui uma publicidade. Deixem cá ver. É isto, exatamente. Eu nem tinha metido o gosto, na página. Foda-se. Mas cá estamos, cá estamos. E então ela tinha-me feito uma surpresa. E tinha encomendado brigadeiros. Só que qual é o problema? Ela encomendou a uma colega de trabalho, que é uma senhora que faz bolos assim por hobby e quando tem tempos livres isso, que tem a página Pecados Doces no Facebook, ok? Tem 705 gostos e 731 seguidores. Por isso, se quiserem aumentar este número, agradecia, ok? E a senhora tem bué de jeito. Só que houve ali uma pequena descoordenação porque ela pensava que era para o dia de São Valentim e não, era para antes, ok? Era para antes, era para o dia 9 de fevereiro. E então, ainda naquele mood de, meu Deus, quero-te fazer uma surpresa, mas, meu Deus, não te quero estragar a surpresa, ela acabou por contar a dizer, vamos ter de parar aí, num sítio, para chegar o teu docinho. E eu, ok, está-se bem. E então depois eu falei com a senhora, porque ela, como senhora engenheira, não é daqui, não conhece assim muito bem. A tal senhora da página de bolos é da Póvoa de Lanhoso, ali quase na fronteira com Guimarães, mas pronto. Então ela, como vinha para Guimarães e nós estávamos em Guimarães, eu disse-lhe um sítio onde parar. Que basicamente era um estacionamento assim de uma loja meia dos 300, meia dos chineses, estás a ver? Que tem... é melhor não revelar a localização. É melhor não revelar a localização, senão posso pôr pessoas em risco. Mas então, nós estávamos lá, à espera, tranquilos. Estávamos a falar de música, estávamos a falar de idols e não sei o quê. E um BMW branco estaciona atrás de nós. E eu, ok, um BMW branco estacionou aqui numa loja que está fechada. Se calhar também está à espera dos seus brigadeiros. Eu naquela, estás a ver? E o gajo atravessa a estrada, sempre a olhar para nós, estás a ver? Vai atrás de um DS5 branco que costuma estar sempre estacionado naquela zona, que eu, desde esse acontecimento, eu tenho reparado, e esse carro costuma estar lá sempre estacionado, e retira um pacote. E atenção, não era o pacote da Rosinha, não, era um pacote, a sério. E o gajo vem em direção outra vez para a passadeira, atravessar, vê que nós estamos a olhar para ele e arrepende-se. E então, vai outra vez até ao DS5, continua para o outro lado oposto e mete-se por um atalho. E bro, tu tens o teu carro aqui estacionado. Onde é que tu vais, meu? Lembraste-te que afinal já não querias voltar para o teu carro? Bué estranho. Por isso, provavelmente estivemos ali a interromper tráfico de drogas. Ok, eu quero acreditar que eram drogas que estavam naquele pacote. Por isso, se um dia aparecermos numa baleta, já sabem o que é que se passou. Vão à GNR, procurem motoristas de BMWs brancos, ok? Em carrinha. E provavelmente foi essa pessoa que nos matou. Mas então, porquê é que isto tudo aconteceu? Porque estamos aí em fevereiro, ok? E fevereiro basicamente é aquele mês pequenino, mas que tem muito para dar, ok? Primeiro tem São Valentim e por norma tem sempre Carnaval, que foi o que aconteceu este ano. E então, imaginem,
tem São Valentim, ali no dia 14, ok? Que calha milimetricamente ali ao meio, ou seja, quem planeou esta cena planeou super bem, do tipo, caralho, fevereiro é ali pequenino, por isso ali no meio vamos fazer ali uma cena marcante. E então, eu e a senhora engenheira tínhamos combinado, estamos-nos a cagar para essa data, estás a ver? Essa data capitalista que é só para consumismos e cenas. E então tínhamos acordado que íamos comemorar antes porque fazíamos meio ano de namoro, estás a ver? Então, naquela, ok, fazemos já as 2 cenas, tranquilo. Eu dou-te uma ceninha, tu dás-me uma ceninha. Estamos tranquilos, ok? E pá, spoiler, nunca façam isto. Este é já o spoiler, ok? Precisei de 30 anos para perceber isso, mas tipo, caguem, nunca façam isto. Nunca aceitem esta troca. Eu vou-vos dizer porquê. Mas então, tínhamos reservado uma noite aí num sítio chamado Quinta da Tulha, ok? Que eu nem sabia que existia, que também é numa freguesia de Guimarães, chamada Corbite. E aquilo basicamente é, como o nome indica, é uma quinta, ok? Não sei se é usada para casamentos, provavelmente não. Mas que restaurou, sei lá, tipo aqueles palheiros antigos, estás a ver? Restaurou isso e agora faz alojamento local. E tipo, no inverno é meio tenso, porque estava a chover de caralho, então é sempre tenso, mas no verão deve ser fixe porque aquilo até tem uma vista interessante e depois também tem lá a piscina, que provavelmente quem vai para lá no verão também pode aceder à piscina e tudo, e tem, sei lá, cenas para putos brincarem e tudo, por isso até para famílias pode ser que seja interessante. Mas então tínhamos ficado lá, íamos ficar essa noite, e antes disto tudo, que praticamente eu fiz tudo no dia, eu fui ver o que é que podia dar a senhora engenheira. Ok, fui ver o que é que podia dar a senhora engenheira. E então, pá, fiz a cena do costume. Ok, fiz a cena do costume e comprei-lhe uma flor para lhe dar, que lhe dei todos os meses de namoro. Pá, se podia dar algo mais, porque era dia de São Valentim, pá, podia, meu. Tipo um ramo, o caralho, podia. E também, spoiler, esse é o ponto porque eu acho que nunca se devem aceitar aquilo que eu fiz, ok? Mas eu já vou a esse ponto. E então, pá, vi assim cenas para oferecer e pá, vamos ter de falar de um ponto. Vamos ter de falar de um ponto que é, pá, é aquela cena, dia dos namorados, ok? Estás a ver? E pá, normalmente nestas datas oferece assim mais uma cena para a relação, estás a ver? Eu pelo menos sou apologista disso. E então, pá, cenas para oferecer, para animar a relação ou assim, a primeira cena que vem logo à cabeça é lingerie, ok? Qual é o problema de oferecer lingerie, pá? É que eu sou gajo, ok? E as pessoas dizem, mas isso não é problema. É, pá. É problema porquê? Porque, imaginem, então era dia 9 de fevereiro, eu ia comprar lingerie e pá, as lojas estavam cheias de mulher que também iam comprar lingerie. E tipo, é bué estranho porque imaginem, tu estás quase, imagina, na savana, ok? Quando estão só girafas e não sei o quê, e aparece um predador. Os outros animais olham logo de canto, estás a ver? Não estou a dizer que eu era um predador, eu não, mas tipo, eu fui a vários sítios e pá, estava numa loja, que depois também há isso, pá. Se há cena que tenham de perguntar logo à vossa namorada quando começa a relação é tipo, tamanho da copa, ok? Tamanho da copa e do sutiã que é para não cometerem esse erro básico, ok? E eu por acaso tinha apontado nas notas, porque já tinha perguntado, não sabia bem em que nota é que estava apontado, porque está assim meio disfarçado também para não estar ali, pau, tamanho da copa, estás a ver? E então isso sabia. Mas pá, estava lá um senhor que era bué da estranho, meu. E depois, porque é que ainda era mais estranho? Porque ele passou bué da tempo lá dentro e não comprou nada. Ou seja, parece só aquele tarado que está a ver lingeries. E pá, estranho para caralho. Mas então pá, eu comprei uma cena. E então pá, acho que me saí relativamente bem. Apesar de lá estar, pá, depois vou a pagar. Primeiro, nem sabia qual é que era a fila para pagar, estás a ver? Porque meti-me numa fila e nessa fila eram só 2 funcionárias que estavam a falar uma com a outra. Eu, ok. E então a senhora disse, não, para pagar é aqui. Eu, está bem, ok. Claro que fui para a fila errada. Meto-me então na fila e tipo, eu pergunto, isto está para trocar se não servir? Ou se também não for o certo? E ela, dá, tal. E ela, tem conta associada aqui à nossa loja? Eu, não. Então dê-me o e-mail da pessoa a quem vai oferecer que deve ter conta. E eu ia dar o e-mail e ela, não, é melhor não, senão ela vai receber uma mensagem a dizer que lhe ofereceu, a agradecer pela compra e tudo. Eu, não, então é melhor não. E pá, lá comprei a cena, ok? Senhora engenheira gostou, por isso, positivo. Acho que me saí bem. E então pá, lá vamos nós então, e eu
faço isso tudo antes dela sair do trabalho, ok? Meto tudo ao carro, tal. Quando ela sai do trabalho, eu já estou lá à espera dela. E pá, vamos então para a tal Quinta da Tulha. Somos logo bem recebidos, tal. E pá, aqui, palmas para a senhora engenheira. Porquê? Porque ela tinha dito que, tipo, estás a ver, aquilo foi alugado no Booking. E depois, alguns alojamentos, ou não sei se são todos, tem lá, alguma anotação ou não sei o quê. E ela, tal, vamos festejar um ano de namoro, por isso podiam ter atenção a alguma cena, não sei o quê. Tipo, ela usou o ChatGPT para fazer uma descrição para isso, estás a ver? Aí depois viu o que é que podia meter, o que é que não podia. E então, usou o ChatGPT, pá, esforçou-se de caralho, por isso, palmas para ela. Chegámos então lá. Primeiro, eu estava com bué vontade de mijar. E tipo, é bué da bizarro, porque imagina, estás com vontade de mijar, está a chover de caralho, ou seja, ainda te dá mais vontade. E depois a senhorina fez aquela pausa de vamos ver se está tudo bem com o seu quarto. E eu, foda-se, eu já só quero mijar. E então tipo, eu estava já a saltar de perna para perna, vi que não aguentava, eu, posso ir só à casa de banho? E, sim, é ali. E tipo, foda-se, ok, tipo, caralho, que tarado, que nem aguenta mijar ou caralho. Mas então pá, fui à casa de banho. Estava tudo bem com o quarto, chegámos lá ao quarto e claro, tinha toalhinhas a fazer corações e cisnes e o caralho e pétalas fakes espalhadas pela cama. Se isso valeu de alguma coisa, pá, nem por isso, porque o senhor engenheiro disse, eu pensei que iam deixar aí alguma cena para comer de especial, agora assim isto. E eu, pá, mas olha, pronto, vamos tentar para a próxima, porque atenção, já não é a primeira vez que nós comemoramos um ano de namoro. Ok? Mas foi a primeira vez que aceitaram participar nessa comemoração. Mas então, pá, fomos então para lá, tudo muito fixe. Para o preço, estava ok barra bom, porque imaginem, nós acho que pagámos 45 euros e já vinha com um pequeno almoço incluído. O que é bué raro, mas também é tal cena. Talvez façam esse preço porque aquilo ainda é relativamente longe do centro de Guimarães, estás a ver? Aquilo é mais ou menos entre Guimarães e Póvoa de Lanhoso. Por isso entende-se esse preço. O pequeno almoço, pá, era ok, não era nada demais, mas é tal cena, para o preço estava fixe. E então, pá, tomámos banho, vamos então, lá está, interromper um tráfico de drogas e depois íamos então para o restaurante que tínhamos planeado onde íamos jantar. E então é um restaurante no Parque da Cidade de Guimarães. E agora pausa para os patronos poderem escrever aquela mensagem de ódio no grupo dos patronos do WhatsApp. Ok? E então era o restaurante Formigas. Meu Deus, esqueçam. Eu nem devia falar o nome do restaurante porque se forem ao site do restaurante eu vou ser destruído para sempre. Olhem a descrição do restaurante. Tem tipo, isto é um grupo Migas, e depois diz assim, o conceito, o que pode encontrar. Um conceito jovem e para bom vivants que gostam de apreciar as coisas boas da vida. Inserido no espaço mais verde do nosso catálogo de restaurantes. Com vista sobre a natureza do Parque da Cidade de Guimarães. O Formigas proporciona um serviço descontraído com música relaxante de qualidade. Tem uma extensa opção de bebidas e iguarias dos 4 cantos do mundo, através de 2 cozinhas distintas. Uma focada em sushi e no melhor que o Japão tem para oferecer, e uma outra cozinha que prepara iguarias de norte a sul do nosso país. Foda-se, meu. Para bom vivans, meu, foda-se. Agora a máscara caiu. Mas então pá, fomos lá porque a senhora engenheira já tinha ido lá com uma amiga e ela estava sempre a dizer tem de ser para um momento especial, por isso temos de ir lá. Fomos lá, atacámos o sushi, estava bom, mas pá, o destaque vai mais uma vez para a sangria verde, meu. E tipo, já quase que é uma piada interna neste podcast, mas sempre que forem a um restaurante e sempre que a sangria seja feita com frutos verdes, meu, aceitem e abracem porque vai ser do caralho. E então bebemos sangria de pepino, meu. Tipo, nem sabia que dava para fazer sangria com pepino. Tipo, nem sabia que dava para fazer alguma coisa com pepino. Estás a ver? A não ser salada. Mas então, pá, o jantar estava bom. Jantámos. Eu tinha-me esquecido de levar casaco. Porque é tal cena, meu. Naquela cena de preparar tudo para depois não voltar a casa. E o caralho esqueci-me de levar casaco. Mas pronto, não estava assim muito frio. Correu tudo bem. Voltámos então para onde ficámos alojados, e depois no dia seguinte, pá, voltámos à realidade. Viemos então para a Póvoa de Lanhoso, ok? Porque a vida do podcaster amador não é só beber sangria verde,
ok? Este podcast precisa de ser editado, então eu precisava de editar o podcast. E basicamente foi isso a nossa comemoração, estás a ver? Depois ainda passámos o resto do fim de semana juntos, mas foi essa a comemoração. E qual é o problema? Vocês até podem dizer, mas foi fixe, tipo, passaram a noite juntos, jantaram num sítio fixe, tu ainda lhe deste algumas cenas, ela também te deu algumas cenas, fizeram surpresas um ao outro, interromperam tráfico de drogas. Isso é fixe. Epá, qual é o problema? O problema é que tu depois chegas no dia 14, ok? E vês as redes infestadas com flores e declarações de amor e o caralho. E tu sentes, meu Deus, eu sou o pior namorado do mundo. E tipo, é esta a pressão da sociedade, estás a ver? E imaginem, eu cheguei a casa no dia 14, quarta-feira de cinzas, que é tipo aquele dia triste, estás a ver? Em que começa a quaresma, não podes comer carne, depois no dia anterior tens amassado cozido como um porco, estás a ver? Então, um gajo crismado e quase casto como eu, não come carne nesse dia, estás a ver? E pá, chegas nesse dia, já deprimido de ter acabado o fim de semana e o carnaval e tudo, e pá, dás logo de caras com um ramo de flores que o teu pai deu à tua mãe. E é tipo, mas estamos a brincar, caralho? Estamos a brincar? Vocês têm quase 60 anos. Ainda nem devia haver este romantismo. Foda-se. E então perguntei à minha mãe, esse ramo foi o pai que deu? Foi, mas já deu melhores. E é tipo, foda-se. Imaginem, pá, ok, era um ramo simples, ok, de rosas vermelhas, assim com umas florzinhas brancas, e tinha, sei lá, assim um plástico, um pano branco e um laço vermelho, assim qualquer cena, e tipo, sim, é um ramo, mas já me deu melhores. Já para não falar do que é que o meu cunhado deu à minha irmã, que é tipo, aquilo é quase um carro alegórico, e tipo, foda-se, por favor não partilhes essa merda nas redes, meu. Não partilhes essa merda nas redes, senão o senhor engenheiro ainda corre o risco de acabar comigo. E pá, e foi isso. E o que é que eu fiz para esse dia? Nesse dia, meu, tinha escrito uma carta de amor, meu, para o correio de São Valentim da empresa, meu. Mas só isso. E tipo, pá, parem com essa merda, meu. Acabem logo com esses dias. Porque a pressão da sociedade é muito grande, meu. É muito grande. Mas então, pá, esforcei-me de caralho na carta, meu. Também vos digo, meu. Esforcei-me de caralho na carta. Imaginem, arranquei uma folha de um caderno, pá, para dar aquele ar. Por acaso foi mesmo para dar aquele ar de quase miúdo apaixonado, ok? E depois, meu, fiz um envelope de origami, meu. Não me fodam, meu. Não era qualquer um que ia estar no YouTube a ver como é que se fazia um envelope de origami, meu. E depois ainda preenchi tudo com corações vermelhos. Se isto não é o topo do romantismo, não sei o que é, meu. Mas então o senhor engenheiro também me deu uma carta. E pá, e além disso, primeiro uma cena bizarra que é, nós temos um casal que trabalham lado a lado. E ambos escreveram uma carta um para o outro, sendo que eles trabalham lado a lado. Não sei se posso julgar, porque estou quase na mesma situação, mas pá, estranho, ok. E acho que ainda o mais estranho é que o homem escreveu 2 cartas para a namorada. Por isso, pá, não sei, devia ter muita cena para dizer, não sei. Estou só a julgar outras relações. E depois ali um momento tenso. Foi que uma colega que é casada também recebeu uma carta. E pá, ficou aquela tensão no ar. Tipo, caralho, alguém está a escrever uma carta para uma casada, meu. E tipo, eu, claro, como um dos meus traços de personalidade é ser respeitador de casadas, meu, eu fiquei logo em choque e pensei, eu só espero que não tenha sido... Porque pá, havia a possibilidade de ter sido um gajo da nossa equipa. Que já foi mencionado neste podcast. E pá, eu só pensei, foda-se, por favor, não sejas tu, meu, não sejas tu. E depois, finalmente, pá, descobriu-se. E era só uma colega de trabalho, uma amiga, que então fez aquela piadinha, tipo, Mas pá, foi a primeira vez que eu escrevi uma carta romântica, por isso, meu, é tal cena, meu. Há poucas cenas que tu chegas aos 30 sem ter feito. E escrever uma carta romântica era uma delas, porque, pá, acho que nunca aconteceu. Acho que já houve a possibilidade de ter acontecido, no tipo, caralho, vou escrever uma carta anónima para me declarar aquela paixão platónica, mas acho que nunca houve essa coragem, estás a ver? Por isso, pá, mas já sabem, mesmo que a vossa namorada vos diga, comemorámos antes ou depois, não há problema. Não caiam nessa, meu, não caiam nessa, porque depois a pressão da sociedade vai-vos foder, ok? Façam qualquer cena no dia, porque a pressão da sociedade vai-vos destruir. E pá, e para terminar este tema romântico, meu, trago aqui 2 dos maiores cantores românticos, ou 2 das maiores músicas românticas da música portuguesa. Porque pá, eu pensei que eram
músicas opostas, mas agora, vendo com mais atenção, percebi que no fim se unem uma à outra. E então a primeira música que eu trago é Baby Meu Amorzinho, de José Pinhal, imortal. Eu caso com você e vamos viver de amor. Meu amor é grande e vou dividir para nós dois. Não quero nem pensar no que há de vir depois. Oh baby, 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 meu amorzinho. Nosso amor tão lindo, iremos viver juntinhos. Então nesta música, José Pinhal diz: eu caso com você e vamos viver de amor. Meu amor é grande e vou dividir para nós dois. Não quero nem saber no que há de vir depois. E anos mais tarde, ou seja, esta música é de 1984, e 33 anos depois, Salvador Sobral, com a sua irmã Luísa Sobral, escrevem a música Amar pelos Dois, em que eles atacam a teoria de José Pinhal ao dizer: se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. E pá, eu achava que isto era oposto, estás a ver? Achava que José Pinhal defendia que podes amar tanto uma pessoa que dá para os dois, e Salvador Sobral dizia: não, meu, eu não posso amar pelos dois. Até que o último verso da música Amar pelos Dois diz: se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois, o meu coração pode amar pelos dois. E pá, se eu já devia ter prestado mais atenção a esta letra, talvez, meu, mas foi tão tocada na altura da Eurovisão, por isso pá, basicamente nós batemos todos palmas a Salvador Sobral por ter ganho a Eurovisão, e José Pinhal já tinha dito isto 30 e tal anos antes. Por isso pá, amem, ok? Amem-me sozinhos, amem pelos dois, façam o que quiserem. Porque pá, estar apaixonado é bué da fixe e namorar é bué da bom. É bué da bom. Possas voltar a aprender, se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer plano do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois. O que já não sei se é assim tão bom, meu, é o Carnaval. É o Carnaval e pá, há aí relatos de que eu fui a uma festa de Carnaval disfarçado. Terão de esperar pelo fim de fevereiro para ver esses registros fotográficos aí no dump, no Instagram. Mas pá, imaginem, basicamente eu fui parar ao mesmo sítio onde havia noite de karaoke, ok? Estamos nesse ponto. Qual é a cena? A cena é que primeiro havia pessoas com expectativas diversas acerca do público que lá ia estar. Eu acho que estava com a expectativa acertada. E depois, pá, lá está, meu, lá está. Depois tens aquele momento em que estás à caça de disfarce, estás a ver? E tipo, tinha um gajo disfarçado de Trump, estava forte. Tinha, sei lá, um gajo disfarçado de sem-abrigo, que pá, basicamente foi o vencedor. E tipo, é o disfarce mais simples de sempre. O gajo só estava mal vestido,
tinha uma máscara e estava no chão a mamar vinho e a comer pão. E a pedir esmolas. Ou seja, basicamente o gajo disfarçou-se, ainda ganhou dinheiro e ganhou um prémio, meu. Que o prémio também era uma garrafa. Uma garrafa. O que é, pá, talvez seja um bocado problemático, sendo que o gajo estava a disfarçar de alcoólico sem abrigo, estás a ver? E depois, pá, depois lá está, meu. Depois há mais disfarces problemáticos, como por exemplo, pá, disfarçar-se de africana. Que é essa, pá, essa ainda é uma cena que eu ainda não entendi. Que é tipo, imagina, o teu disfarce é tipo, pintas a cara. Pintas a cara e pegas num nenuco negro. E é o teu disfarce. E pá, lá está. É aqui que eu desligo um bocado o sério e tipo, estamos só numa comissão de festas e então vamos ignorar isso. Mas para mim o melhor disfarce, o melhor disfarce era os 101 Dálmatas e a Cruella de Vil. Porque pá, basicamente eram pessoas vestidas com aqueles pijamas como o que eu estou a usar agora, que é tipo fato macaco, e uma senhora disfarçada de Cruella. Por isso, esse para mim era o melhor. Não foi o vencedor foi o sem-abrigo. O que é bom, também para demonstrar que ainda há alguma empatia na nossa sociedade. E então, pá, foi no mínimo interessante. Depois, ainda tenho mais 2 temas e ambos são problemáticos, ok? Ambos são problemáticos. E então, pá, o primeiro, pá, é a nossa justiça. É a nossa justiça porque quando... Eu não sei se eu disse aqui, se só disse no grupo dos patronos, mas quando o governo caiu porque, caralho, estamos aí a fazer buscas, ok? E há suspeitas de corrupção, e há cenas, e tudo, eu acho que escrevi assim no grupo dos patronos, pá, não se vai conseguir provar nada, o governo caiu e basicamente foi só buscas que parecem quase um reality show. E tipo, aconteceu isso em Portugal e agora aconteceu isso na Madeira porque as pessoas estiveram detidas 3 semanas ou caralho e agora saíram em liberdade. E tipo, sem nenhuma acusação, sem nada. E tipo, será que é isto a justiça? Porque imaginem, se me dissessem, bro, não temos nada contra ti, vamos-te prender aí 3 semaninhas e tu depois vais poder processar o Estado e mamar aí uma boa quantia por te terem retirado a liberdade durante estas 3 semanas. Eu se calhar também aceitava, estás a ver? Porque imaginem, sei lá, em 3 semanas, sei lá, consegues, não sei pá, também não sei como é, a que é que tens acesso. A que é que tens acesso numa prisão preventiva? Mas sei lá, se tivesse acesso a Spotify, será que tens? Se calhar não é? Se calhar não te deixam ter acesso à internet. Mas tipo, se tirassem as redes era tranquilo. Que era para fazer aquele detox, que estamos todos viciados nas redes. Mas sei lá, se não fosse mais, lia uns livros ou assim, estás a ver? E depois, sei lá, ia buscar 100.000 euros ao Estado, parece-me um bom negócio. Mas tipo, será que é isto a justiça? Porque imaginem, temos o Sócrates que teve, sei lá, quanto tempo em prisão preventiva e agora o julgamento arrasta-se para caralho e provavelmente nunca vai ser condenado. Estás a ver? Porquê? Porque não deve haver provas suficientes. Temos a cena do António Costa e do governo todo. Caralho, boa da corrupção. Provas? Cri. Agora a cena da Madeira que é tipo, caralho, boa da corrupção. E as provas? Cri. E tipo, pá, se é para isso, se é para isso, eu já disse aqui mais do que uma vez, que essa é a posição defendida pelo Zé Pedro Silva no dia de reflexão há anos, que é tipo, só prendam as pessoas quando tiverem mesmo provas de que a pessoa nem vai poder sair em liberdade, não façam isso assim a torto e a direito, porque é tal cena. Imaginem, isto só criar aquela sensação de, caralho, é tudo corrupto, é tudo gatunos, e depois saem e dizem, claro, estes gajos poderosos, ninguém nos agarra. E é tipo, foda-se, só estão a prestar um serviço de merda ao país, por isso, pá, vamos fazer quase como uma fofoca, ok? A fofoca só é boa quando tem assim um bocadinho de verdade. Por isso, não vamos espalhar aí as merdas sem ter a certeza, estás a ver? Por isso, pá, a justiça tem de ser um bocado como a fofoca, ok? A justiça neste momento é o choquei, que é o lado negro da fofoca. Porque o choquei é tipo, mete aquela sirene e diz grave. E tanto pode ser, sei lá, a morte de alguém conhecido, como pode ser alguém a desistir do Big Brother Brasil, como pode ser um vídeo louco do Peru em que polícias estão a prender pessoas disfarçadas de ursinhos, como pode ser qualquer merda e tipo, vamos só usar a sirene do grave quando for mesmo uma cena grave, acabei de comparar o sistema judicial português com uma página de fofocas brasileiras. Não sei porque é que não respeitam mais este podcast. Mas falando em cenas graves que também podiam aparecer no choquei, faleceu Navalny, o maior opositor de Vladimir Putin. Tipo, eu acho que é piada a isto porque é tipo, imaginem, sempre que há um ditador, depois o Ocidente tem sempre de eleger um maior opositor.
Imaginem, na Venezuela é aquele Guaidó que se declarou presidente e o caralho. Na Rússia então era o Navalny. E ele agora faleceu. E as más línguas já estão a dizer que foi morto pelo Putin e não sei o quê. Mas pá, este podcast rege-se pela verdade dos factos. Ok? Pela verdade dos factos. E então pá, pela verdade dos factos, pero não muito. E então pá, eu encontrei aqui um site chamado World Life Expectancy, que pá, tem aqui o perfil de saúde de vários países, ok? E entre eles, a Rússia. E depois também tem aqui Portugal para comparar. Porque as pessoas estavam já a dizer, foi morto, sei lá porquê, não sei o quê. Pá, vamos aos factos, meu. Qual é que são as principais causas de mortes na Rússia? E então temos, em primeiro lugar, doença cardíaca coronária. Em segundo lugar, vascular cerebral. Em terceiro lugar, inflamatório / coração, por isso deve ser tipo um ataque do coração ou assim qualquer cena. Em quarto lugar, doença no fígado. Surpreende não ser em primeiro, mas já. Quinto lugar, cancro do pulmão. Sexto, suicídio. Sétimo, cancro do cólon do reto. Oitavo, cancro da mama. Nono, cancro da próstata. Décimo, influenza e pneumonia. Foda-se, a gripe e pneumonia é a 10ª causa de morte na Rússia? Foda-se, em Portugal é a 4ª. Meu Deus, ok. 11º lugar, Alzheimer e demência. 12º, álcool. E tipo, aqui é bem engraçado porque aqui depois tem a classificação no mundo. E tipo, está em terceiro lugar na classificação do mundo. Deixem ver quem é que está em primeiro. Ok, faz sentido. Em primeiro está a Bielorrússia e em segundo está a Mongólia, que basicamente são países que fazem fronteira com a Rússia. Mas então, 13º, doença pulmonar. 14º, SIDA. 15º, outras lesões, que provavelmente foi a causa da morte de Navalny. 16º, cancro do estômago. 17º, acidentes de trânsito. Foda-se. Acidentes de trânsito, meu, deixa ver. Ok, normalmente é em países pobres que estão nos primeiros lugares. 18º, cancro do pâncreas. 19º, diabetes. 20º, violência. 21º, hipertensão. 22º, cancro cervical. 23º, cancro do ovário. 24º, quedas. Ok? Quedas, muito forte. Por isso, pá, também é uma provável causa de morte. 15º, uso de drogas. Que aqui também está em sétimo a Rússia, meu, no uso de drogas. Foda-se, não sabia que... Ei, cá puta. Ok. Ei, é um bocado chocante. Imaginem, o país onde morre mais gente pelo uso de drogas é nos Estados Unidos, em segundo o Canadá, em terceiro a Austrália. Ok, um bocado chocante. Vamos agora comparar com Portugal, porque isto depois, imaginem, tem aqui a cores, o que é um bom indicador e o que é um mau indicador. Ou seja, na Rússia, os maus indicadores é inflamatório e coração, que está em quinto lugar, suicídio, que está em 11º, cancro do colo do reto, que está em 16º, álcool, que está em terceiro, cancro do pâncreas, que está em 20º, e uso de drogas está em 7º. Depois, bons indicadores, doenças pulmonares, que estão no lugar 148, diabetes no lugar 157 e hipertensão no lugar 149. Por isso agora vamos comparar com Portugal. Em primeiro lugar, doença cardíaca coronária, ou seja, é igual. Em segundo, vascular cerebral, também é igual. Em terceiro, cancro do pulmão. Em quarto, influenza e pneumonia. Em quinto, Alzheimer e demência. Em sexto, cancro do cólon do reto. Em sétimo, cancro da próstata. Em oitavo, cancro da mama. Em nono, doença pulmonar. 10º, diabetes. 11º, cancro do estômago. 12º, doença renal. 13º, suicídio. 14º, outras lesões. 15º, cancro de pâncreas. 16º, linfomas. 17º, doença no fígado. 18º, acidentes de trânsito. 19º, cancro de fígado. 20º, distúrbios endócrinos. 21º, cancro oral. 22º, hipertensão. 23º, leucemia. 24º, cancro de bexiga. E 25º, inflamatório coração. Ok, tipo, faltam-nos aqui, sei lá, a SIDA, as quedas que vêm em 26º,
Ok, eu estava-vos a ler os dados de por cada 100 mil habitantes, que é para comparar um país com o outro. Portugal aqui tem bons indicadores, só tem aqui uma doença que está caracterizada quase como de país pobre. E se abrirmos o leque, no top 50 tem duas, que é o cancro do cólon do reto, que está em 20º lugar, ou seja, Portugal é o 20º país onde se morre mais por cancro do cólon do reto por cada 100 mil habitantes. E a hepatite C, que também está em 20º lugar. Apesar de a hepatite C morrer pouca gente por 100 mil habitantes, mas se morre pouca gente é porque no mundo ainda morre menos. Porque Portugal é um dos países que está mais mal posicionado nessa doença. Mas de resto, tem aqui muitas doenças onde está muito forte. Em que está aqui no top 150. Por isso estamos fortes na arte de morrer. E depois, então, neste tal site, tem então o número de mortes total. Pá, não sei se isto está atualizado por ano, se não está. Nem sei se isto é real, mas pá, também informação não é aqui. Informação não é aqui. Ok, isto aqui diz que os dados usados são da OMS de 2020. Por isso, pá, vamos acreditar que estas eram as causas da morte de 2020. Por isso, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, provavelmente quedas aumentou muito, suicídio também aumentou muito, álcool também aumentou muito, pá, doenças cardíacas também aumentou muito. Por isso, não sei. Não sei. Pá, lá vai ter o Ocidente de escolher outro maior opositor. Mas, pá, é o que é. É o que é, pá. E então vamos só para as recomendações culturais desta semana. Toquei o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts portugueses e começámos então com o Eixo do Mal, podcast da SIC Notícias. Falam da justiça e dos debates. E pá, eles ainda vão mais longe porque eles falam desde a Operação Casa Pia. E imaginem, se tu começas a recuar no tempo e a pôr em causa todas as grandes operações que se fizeram porque estás a olhar para como elas são feitas hoje em dia, pá, isso descredibiliza totalmente a justiça portuguesa. Por isso eles então hoje lançaram um episódio, a Justiça, a Operação da Madeira e o Festival Mediático dos Debates. Por isso gostei muito do podcast. E depois também recomendo o episódio de Dia dos Namorados, que saiu no dia 14 de fevereiro de 2024, do podcast História em Meia Hora sobre o salazarismo. E recomendo porque é engraçado ver alguém de fora a comentar esse momento tão interessante da história portuguesa. E então recomendo. E ainda é mais engraçado, sei lá, que sabes, por exemplo, enquanto Portugal passava por este momento de salazarismo, o Salazar era elogiado por revistas tipo a Time e tudo isso. É sempre interessante ver como o capitalismo se costuma bregar desde que se obtenham bons resultados económicos. Então é sempre interessante. Por isso recomendo, gostei muito do episódio e acho que toda a gente deve ouvir. Depois, pá, no Streamio, eu e a Senhora Engenheira vimos uma curta-metragem do Pedro Almodóvar chamada Strange Way of Life, ou Estranha Forma de Vida, ou Extraña Forma de Vida, porque ele é espanhol, que junta o Ethan Hawke, o Pedro Pascal e o José Condessa. Basicamente foi por isso que toda a gente quis ver esta curta-metragem de 31 minutos. Qual é o problema? Pá, acho que se criou demasiado hype para a cena. Estás a ver? Acho que se criou demasiado hype por causa de, meu Deus, tenho o Pedro Pascal, tenho o Ethan Hawke, eles são um casal homossexual, meu Deus, quero muito ver. E pá, depois é só... ok, é isto. Pá, retira, sei lá, um bom rabo do Pedro Pascal. Está ali com um bom rabo, mas pá, pouco mais, estás a ver? Tem ali alguma tensão sexual entre os dois, mas pá, e depois tens o miúdo a cantar o Estranha Forma de Vida, que dá nome à curta-metragem. Mas pá, esperava mais, por isso é tal cena, sei lá, se gostam de... Depois também é tal cena, aquilo é uma curta-metragem, por isso parece que sempre que a história fica a meio. Mas pá, se gostam, sei lá, de uma história de amor, nem sei se posso meter nesses pontos, mas sei lá, se gostam de faroeste ou assim qualquer cena,
Olha, pronto, a melhor dica é, imaginem, se tiverem meia hora livre, e se não encontrarem nada mais interessante para ver, pá, podem ver isto. Se não, pá, não vos vai alterar, meu Deus, não vos vai mudar a vida. Não, por isso, já. Yeah. Depois na música, pá, temos então aqui mais um lançamento da Little Sims. E pá, aqui está como álbum no Spotify, mas eu vou considerar isto um EP porque tem 7 músicas e 14 minutos e 52, por isso. Yeah, vamos assumir que é um EP chamado Drop 7. E pá, acho que por ser EP ela tem mais liberdade para tentar outras cenas. E entre elas, a música que vai estar aqui a tocar, que é a música Fever, em que Little Sims se aventura a cantar em português. Por isso, vai estar aí a tocar a música Fever. International Simbi, de Londres a São Paulo, onde quer que vá, eu faço da cidade um bem legal. He say mamacita, very nice to meet ya. See you is a leader, can I take you deeper? Oh, you give me fever. I'm out in Rio with me and my dogs, test driving all of these different cars. Don't need to say, you know who we are. Can you believe that we made it this far? Still the same me that I've been from the start. Know what I bring, I've been playing my part. Depois, pá, também temos novo lançamento de um dos nomes que vem a Paredes de Coura. E pá, lá está. Eu fiquei um bocado reticente, porque é tal cena. Eu segui este nome Nouvelle Vague. Não sabia bem porquê, depois reparei que vem a Paredes de Coura. Ok, então é mesmo desconhecimento da minha parte, porque bastava ler a descrição do Spotify para perceber. Ok, e pá, todo este conceito é bué da estranho. Então pronto, então vamos lá rever qual é o conceito desta banda, Nouvelle Vague. É uma banda de French Bossa Nova, que logo aí é bué da estranho, ou seja, Bossa Nova francesa, que é bué da estranho porque tipo Bossa Nova é brasileiro, mas já, que reinterpreta clássicos da música. E pá, e lançaram agora este Should I Stay or Should I Go? Que lá está, é um clássico dos The Clash. E pá, sei lá, não sei se é totalmente a minha cena. Mas já, vai estar aí a tocar a música que dá nome ao álbum, sendo que não é um original. Mas já, Should I Stay or Should I Go? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. If I stay it will be double. So come on and let me know. Should I stay or should I go? This indecision's bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly who am I supposed to be? Depois, na música portuguesa, pá, temos aqui um miúdo chamado Castro. Aqui pode-se ler a descrição do Spotify. Castro é o projeto musical de João Martins, onde vagueia livremente e sem preconceito pela rádio pop da infância, sempre permeável à intromissão de diferentes sons, quer do passado, presente ou futuro. Movido pelo espírito do It Yourself, lançou diversos singles entre 2020 e 2022, e também o seu primeiro EP, Sem Espaço, Sem Pressa, em 2021. Castro está agora a preparar o seu primeiro longa duração de selo independente, que chegará às mãos do público em 2024. Ok, surpreendente, porque ele tem 447 ouvintes por mês, e as cidades que mais o ouvem são Lisboa, Helsínquia, Porto, Braga e Vila Nova de Famalicão. Ok, Helsínquia ali em segundo lugar está interessante. Mas então pá, ele lançou então o seu primeiro álbum solo, o seu primeiro LP, chamado Carme. Tem 9 músicas, 37 minutos e 11 segundos. Gostei bué. Tem aqui algumas interessantes. Ele que também é um corato acima de tudo. Mas a que me chamou mais a atenção é a que vai estar aqui a tocar, que é a música Oh Baby. E prende-te a mão, quer medir-nos a pulsação. Oh baby, tu sabes que sim, és mais do que um sonho para mim. Se não nos casarmos no fim, foi o tempo que não quis assim. Nada é mais certo para mim.
Depois, um dos destaques da semana passada da Pitchfork foi este álbum de Helado Negro, chamado Phaser. E a Pitchfork diz o seguinte: Roberto Carlos Lang volta ao ritmo com um álbum lindo e delicadamente renderizado. Tem sintetizadores da era espacial, romance, melancólico e a vibração mais alegre da cidade. E tipo, eu gostei bué deste álbum. Lá está, mais uma vez, não é totalmente a minha cena, porque se calhar é uma cena mais eletrónica do que aquilo que eu estou habituado a ouvir. Mas sei lá, ele leva-te, estás a ver? E é muito fixe. E tipo, eu já tinha ouvido este nome, Helado Negro, já tinha vindo a Portugal algumas vezes, mas nunca tinha parado para ouvir. E é tal cena, às vezes só precisas mesmo disto, de parar para ouvir. E então vai estar aí a tocar a música que fecha o álbum, És una fantasia. En mi pecho tengo dudas, porque sé es una fantasía en mi pecho. E pá, para terminar, um dos álbuns mais esperados, pelo menos para mim, e mais antecipados, que é o álbum da banda Idols, o quinto álbum da banda, chamado Tank. Eu só ouvi uma vez ainda, ok? Ainda só ouvi uma vez, mas pá, já gostei bué. Nota-se que está um bocado mais calma, mas continua a ser Idols. E sei lá, e já só os quero ver no dia 29 de fevereiro no Porto, porque tem tudo para ser um concerto épico. Mas então a Pitchfork diz o seguinte: no seu quinto álbum, a banda britânica recrutou Nigel Godrich e Kenny Beats para um disco de rock mais suave, que ainda dispara as suas canções de amor como um canhão. E sei lá, mais uma vez, teve uma nota digna de Pitchfork, teve aqui 6.7, a título de comparação, Joy as an Act of Resistance teve 6.8, por isso acho que estão a fazer um bom trabalho ao desmerecer Idols. Crawler teve 7 e Ultramono teve 5.5, por isso pá, acho que a Pitchfork está forte a dar aqui notas. E pá, e vai estar aí a tocar a música Roy. E pá, acho que é isso. Mais um episódio gravado. Espero que tenham gostado, apesar de unir aqui morte e São Valentim. O que pá, é a dualidade da vida. Num dia estás a amar, no outro dia estás a morrer, no outro dia estás a gravar um podcast, olhar para uma parede cinzenta. A vida é muito isto. Mas já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido. Tipo, nem sabia que dava para fazer alguma coisa com um pepino. Estás a ver? A não ser salada e sexo. Quando és uma jovem pobre e não tem dinheiro para vibradores. Ok, se calhar esta parte corta.